E aí, preparado para mais um mistério? Esse aqui é bem interessante, é da época do Nintendo 64, mais especificamente em Zelda Ocarina of Time, o jogo que marcou uma geração. Existe um segredo que nunca foi totalmente revelado, um mistério que atravessou décadas e continua a alimentar teorias, lendas e até uns fakes, né? Digamos que é um mistério que marcou muitos jogadores, um segredo que atravessou gerações, fóruns de internet, revistas de videogames e noites em claros diante da tela. Isso com certeza foi a Triforce em Zelda Ocarina of Time. Então não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal e vamos para mais um mistério meticuloso da era do Nintendo 64. A Triforce sempre foi um dos símbolos mais importantes da franquia Zelda. Criada pelas três deusas Din, Nayru e Farouz, ela representa o poder, a sabedoria e a coragem. Isso só pode ser chamado de destino, que aqui eu voltaria a reunir as três pessoas com os símbolos, que eu viria a colocar minhas mãos sobre aquilo que concede os desejos do seu portador. Que quando o poder, sabedoria e coragem se reúnem, os deuses não têm escolha senão a de ser. O poder dos deuses, a Triforce, aquele que toca terá seu desejo concedido. Essa é uma citação do Ganondorf sobre a Triforce. Nos jogos anteriores, como A Link to the Past, era possível vê-la, tocá-la e conquistá-la. Mas quando Ocarina of Time chegou em 1998, tudo mudou. Apesar de ter a Triforce citada na história, ela nunca aparece fisicamente para o jogador, apenas textos e símbolos. É uma dúvida que nunca saiu da cabeça dos fãs. Será que ela realmente não estava lá? A Triforce é a base da mitologia de Zelda, poder, sabedoria e coragem, criada pelas deusas. Em jogos anteriores, ela podia ser vista como um objeto poderoso e, às vezes, colecionável. Mas, quando a Ocarina of Time estreou em 1998, a Triforce no jogo assume mais um papel narrativo do que um item a ser conquistado pelo jogador. Ainda assim, o símbolo aparece repetidas vezes em cenários essenciais, como o Templo do Templo e até na tela de seleção de arquivos, deixando os jogadores com uma pergunta: por que tantos indícios se ela não é jogável? Nas primeiras capturas de tela de desenvolvimento, a Triforce foi mostrada, o que implica que teria algum papel importante no enredo do jogo. Já na versão final do jogo, a Triforce não estava lá. E foi a partir dessa dúvida que nasceu uma das maiores lendas urbanas do Nintendo 64. Nos anos 90, fóruns e revistas publicavam códigos e supostos métodos para desbloquear a Triforce. Alguns juravam que era preciso tocar as canções na Ocarina em uma ordem secreta. Outros diziam que era necessário derrotar todos os inimigos sem levar um único golpe. E depois rezar diante do altar do Templo do Templo. E mais algumas coisas absurdas. Os métodos variavam, mas a promessa era sempre a mesma. No fim, a Triforce seria sua. Algumas revistas de games chegaram a publicar passos falsos, alimentando ainda mais a febre. Os jogadores passavam horas tentando combinações impossíveis, acreditando que estavam perto de alcançar o segredo. Mas foi só tempo perdido para esses caras. Era tipo um ciclo de eu vou conseguir esse segredo e frustração ao mesmo tempo. E quanto mais difícil parecia ser, mais real a lenda se tornava. Mas a história ganhou ainda mais força quando a Nintendo anunciou o projeto Ura Zelda, uma versão expandida do Ocarina of Time para o periférico 64DD. Durante os estágios iniciais de desenvolvimento, duas expansões foram planejadas para o Nintendo 64DD. Um seria o Ura Zelda, incluiria masmorras alternativas e bem mais difíceis e novos inimigos, enquanto o outro seria Zelda Gaiden, que incluiria um mundo superior diferente e uma aventura inteiramente nova. Só que Zelda Gaiden acabou se tornando o Zelda Majora's Mask e Ura Zelda nunca viu a luz do dia. Só que o 64DD fracassou no Japão e a expansão nunca foi lançada nas Américas. O que restou foram rumores, especulações e sensação de que a Triforce poderia ter sido parte desse conteúdo perdido. Com o tempo, começaram a surgir evidências estranhas. Jogadores que usavam Game Shark descobriram segredos inacessíveis dentro do cartucho. O mais famoso deles foi Arwen, dentro da Star Fox, uma nave inteira programada dentro da Ocarina of Time, usada provavelmente para teste de combate contra chefes. E se a nave da Star Fox estava escondida no jogo, o que mais poderia estar guardado ali? Foi assim que a crença na existência da Triforce ganhou ainda mais força, com vídeos, imagens e supostas provas vindo de hacks e modificações. Em 2022, speedrunners realizaram algo extraordinário, através do Arbitrary Code Execution, essencialmente forçando o jogo a executar códigos injetados via inputs e manipulação. Eles conseguiram injetar novos modelos e alguns códigos no cartucho 1.0 rodando no Nintendo 64 real, e assim gerar a Triforce e coletá-la. Importante dizer que isso não é a Triforce legítima do jogo, foi um código novo inserido
inserido por exploit. Ainda assim, o feito provou que tecnicamente a Triforce podia aparecer no hardware original, desde que você adulterasse o fluxo do jogo com técnicas avançadas. Anos depois, programadores e hacks finalmente destrincharam cada arquivo do Ocarina of Time. E a verdade veio à tona: a Triforce não existe no jogo. Não há código, textura ou evento que permita conquistá-la de forma legítima. O mito era apenas isso, um mito. Mas foi tão poderoso que inspirou mods, hacks e até fangames que incluiriam a Triforce apenas para satisfazer o desejo coletivo de finalmente conquistá-la. Resumindo, a Triforce nunca foi um item colecionável no jogo original. Ela vive por cenas e símbolos. O que aconteceu em 2022 mostra o poder da comunidade e da técnica, mas não prova que a Nintendo tenha escondido um item jogável no cartucho. E é aquilo, o mito, porém, já cumpriu sua função, uniu milhões de jogadores numa busca que em si parte da experiência de Ocarina of Time. Enfim, não sabemos o que aconteceu com a Triforce, ou sequer sabemos se ela existiu, mas com certeza esse mistério rendeu muitas coisas, provas e algumas mentiras que a galera inventava. Coisa de época de revista, não dá pra julgar. Mas eu adoro essas histórias, cara. Enfim, é um mistério meio curto mesmo, e informações sobre eles são muito poucas. Mas deixa aquele like, se inscreve no canal, comente, e estamos prestes a chegar a 400, então se inscreve aí rapidinho, deixa o like também e até a próxima. Eu sou o Rick.